Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos ministrar aqui também uma palavra nesse dia. Essa palavra ela vai lidar um pouco sobre o aspecto dos filhos de Deus. E aí, para essa abordagem, nós vamos percorrer um caminho onde nós vamos falar pelo menos de 5 aspectos que são interessantes para nós quando nós falamos a respeito dos filhos de Deus. O primeiro dele é compreendendo a minha paternidade, né? Isso é extremamente importante. O segundo é como eu posso me tornar um filho de Deus. O terceiro, qual o comportamento esperado de um filho de Deus. O quarto, o que me descaracteriza como um filho de Deus. E por último, e o quinto, nós falaremos aqui o que os filhos de Deus eles podem esperar. Quando nós lidamos com essa temática a respeito dos filhos de Deus, é extremamente importante pensar que já num ambiente bem clássico, né, principalmente no Brasil, quando nós perguntamos para alguém se ele se considera filho de Deus, obviamente todos nós nos consideramos filhos de Deus, mas quando nós olhamos à luz da palavra e o que Cristo ensina sobre isso, nós verdadeiramente entendemos se somos de fato filhos de Deus ou não. E isso é importante entender, né? Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, fomos criados, né, sua imagem e semelhança, como está escrito no livro de Gênesis, no princípio de todas as coisas, capítulo 1. Porém, o pecado ele distorceu uma realidade. E diante dessa realidade distorcida, nós precisamos voltar novamente a viver e a evidenciar a nossa vida como verdadeiro filho de Deus. Não cabe a nós desesperar, mas cabe a nós buscar com a palavra de Deus, o seu ensinamento, a sua instrução, no que realmente eu preciso fazer e como eu devo viver para que de fato eu seja um filho de Deus. Essa é uma realidade bíblica, é uma realidade que está sendo aí ensinada pelo próprio Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. A legitimidade da nossa filiação, guarde isso, a legitimidade da nossa filiação, ela não vem através do que nós argumentamos, mas a legitimidade da nossa filiação, ela está diretamente ligada com a demonstração que envolve o nosso comportamento. Então, o verdadeiro Filho de Deus, ele vai ter um comportamento em concordata com o que a palavra de Deus ela vai ensinar, com o que a palavra de Deus ela vai dizer, né? E para isso, essa palavra de hoje, a nossa meditação, ela está no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8, né? Ele vai mostrar para nós essa grande verdade. Esse é o primeiro texto a qual nós vamos meditar para falar a respeito da nossa paternidade, ou compreendendo de fato a nossa paternidade e tendo como base o que Jesus ensinou sobre isso. João capítulo 8, a partir do versículo de número 36, está nos dizendo o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois a descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto do vosso Pai. Responderam e lhe disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as mesmas obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amariam, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós
tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer-lhes os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus? Escuta as palavras de Deus. Por isso vós não a escutais, porque não sois de Deus. A palavra que nós lemos em João 8, e quando nós falamos aqui dessa primeira mensagem, falando sobre os filhos de Deus, ela vem nos dar aqui uma base, um fundamento, para que possamos, desta maneira, compreender quem verdadeiramente são os filhos de Deus. Como eu disse, a legitimidade da filiação com Deus, ela não está resumida naquilo que nós falamos ser, mas ela está fundamentada no nosso comportamento em Deus. Quando nós olhamos essa palavra, ela foi dita, a partir aqui do capítulo 8 de João, propriamente no versículo 12, quando Jesus inicia o seu discurso sobre a sua missão, os fariseus estavam extremamente revoltados, irados, inconformados com a forma como que Jesus expunha a respeito daquilo que ele veio fazer. Isso é um ponto. E Jesus aqui no decorrer de todo o contexto apresentado por João, ele vai falar com os fariseus, com os judeus que ali estavam, a respeito da sua missão. E uma declaração aqui que é feita é muito forte. No versículo de número 24 do capítulo 8, Jesus disse que se eles não crescem que ele era, eles iam morrer em seus pecados. O pecado, ele causa em nós uma deformidade. O pecado, ele tira de nós a oportunidade de verdadeiramente sermos filhos de Deus. Ele nos separa de Deus. O próprio Isaías, no capítulo 59, verso 1 e verso 2, ele fala a respeito dessa separação. Ele fala que a mão de Deus, ela não está encolhida para que ele não possa salvar, e nem tampouco os seus ouvidos estão tapados para que ele não possa ouvir, mas a nossa iniquidade é que faz a separação entre nós e Deus. Quando nos deparamos com esta palavra, Jesus vai falar daqui da libertação. Jesus vai falar que se verdadeiramente o Filho libertasse aquelas pessoas que o ouviam, verdadeiramente eles seriam livres. E isso causou neles, obviamente, um certo desconforto. E é sempre assim. Quando a verdade é dita, ela gera em nós desconforto. Isso é comum para todos nós. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos aqui de forma bem clara que não é validado a filiação de Deus por aquilo que eu falo. Porque se assim fosse, os fariseus, os judeus que ali estavam, obviamente, Jesus ia os ouvir, E aí, ouvindo-os, ia falar, não, realmente, vocês são filhos de Deus. Mas pelo contrário, Jesus vai mostrar claramente de quem eles eram filhos. E esta compreensão de paternidade, ela é de extrema importância se de fato eu quero viver e andar como um filho de Deus. Eu não posso ser filho de Deus porque eu digo que sou filho de Deus. Na nossa nação, se perguntarmos para qualquer pessoa, a tendência de ouvirmos alguém falar, não, mas eu também sou filho de Deus, isso é muito fácil. Mas quando nós nos deparamos com esta palavra, que é a base do cristianismo, nós vemos que não basta falar, eu tenho que de fato viver, eu tenho que de fato ter de Cristo este reconhecimento como filho de Deus. Jesus, ele expõe a palavra. Jesus aqui nós lemos com relação a respeito da libertação, do que envolve a questão do pecado do povo, e aí eles são questionados. Jesus até vai dizer que bem sabia que eles são da descendência de Abraão, só que tinha um problema. Eles, contudo, mesmo sendo da descendência de Abraão, eles procuravam matar Jesus. Jesus continua o diálogo com essas pessoas. Jesus continua falando para elas a respeito dessa questão da filiação. E aí Jesus vai dizer que eles fazem aquilo que eles veem junto do seu pai. Isso gera
automaticamente um desconforto, gera um monte de interrogação. Haja visto que no verso de número 39 eles vão responder e vai falar que o pai deles é Abraão. Só que Jesus, quando ouve esse argumento, Jesus vai também dizê-los que se Abraão fosse de fato pai deles, eles fariam a mesma obra que Abraão. E eles estavam fazendo exatamente diferente. Abraão, quando ouviu Deus, lá em Gênesis, Abraão acatou. Abraão colocou em prática o que Deus havia falado. E olha que no aspecto de Abraão, quando Abraão foi chamado para seguir Deus, para fazer o que agradava a Deus, Abraão não teve a possibilidade de ter de Deus uma revelação do que já estava proposto. Simplesmente Deus falou que lhe mostraria pelo caminho. E Abraão teve fé e acreditou em Deus. Esse grupo, os fariseus, os judeus daquele momento, mesmo tendo um embasamento de tudo que já se falara sobre Deus, eles não compreenderam que o próprio Deus se fez carne, o verbo encarnado. Jesus se fez carne, né? Jesus se fez carne, eles não compreenderam isso, eles não tiveram essa percepção, e mesmo com todo o conhecimento a respeito da palavra de Deus, não puderam compreender quando Deus estava com eles. Olha que coisa interessante. Abraão, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas obras que Abraão. Jesus apertou aqui o cinto, Jesus pegou pesado. E é assim que Deus faz com a sua verdade. Deus não suaviza para ninguém. Para abrir os nossos olhos, Deus precisa nos falar a verdade. E quando Jesus disse isso para eles, eles falaram: vocês teriam a mesma obra que Abraão, mas agora procurais matar-me, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tem ouvido, e Abraão não fez isso. Vós fazei as obras do vosso pai. E aí Jesus precisa abrir-lhe os olhos. Jesus precisa mostrar de fato de quem eles são filhos, porque se nós não sabermos de fato quem somos filhos, podemos estar confundidos sobre a nossa filiação. Jesus: vocês querem fazer as obras do vosso pai. Disseram: nós não somos nascidos em prostituição. Outro argumento: nós não somos nascidos em prostituição, temos um pai que é Deus. Essa seria uma defensoria louvável para alguém argumentar que Deus é o seu pai, mas Deus não pode ser enganado. Jesus não pode ser enganado com aspectos que envolvem apenas palavras. Jesus não pode ser enganado de maneira nenhuma. Jesus sabe de fato a quem nós pertencemos. Essa é a realidade desse contexto. Quando nós falamos sobre compreendendo a nossa filiação, nós queremos dizer que a quem de fato nós pertencemos, e a quem nós pertencemos, temos que agir em conformidade com quem nós pertencemos. E naturalmente isso vai acontecer. Se eu pertenço a Deus, obviamente eu vou agir como um filho de Deus. Se eu não pertenço a Deus, obviamente eu vou agir como um não filho de Deus. É pesado o que Jesus diz aqui. Jesus vai dizer para eles que se Deus fosse de fato o pai deles, primeiro princípio, eles amariam Jesus. Um filho de Deus, ele tem amor pela pessoa de Jesus. E esse amor, ele resulta em comportamento, em mudança, porque quem ama está disposto a mudar por aquele que ele ama. Jesus falou: se vocês fossem de fato os filhos de Deus, vocês me amariam. E eles não amavam Jesus. Eles tinham aversão contra a pessoa de Jesus, pelo simples fato porque Jesus lhes pregava a verdade. Porque Jesus veio lhes tirar do pecado, do engano, daquela religiosidade que não os deixavam ver verdadeiramente quem era Deus e como eles deveriam servir a Deus. E aí Jesus fundamenta essa verdade: se vocês fossem filhos de Deus, primeiro princípio, um filho de Deus, ele ama a pessoa de Jesus Cristo. Um filho de Deus, ele ama a pessoa de Jesus Cristo. E aí no versículo 43, Jesus diz: por que vocês não podem entender minha linguagem? Por que vocês não podem me ouvir? Simples. Jesus vai dizer, verso 44, uma palavra dura, pesada, mas verdadeira. E é essa verdade que tem o poder de trazer discernimento entre nós, se verdadeiramente somos ou não um filho de Deus. Jesus disse: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida
desde o princípio, nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala de algo que lhe é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Duas questões muito simples aqui. Um filho de Deus tem que amar a Jesus Cristo, fato. E aqui quando Jesus fala da paternidade, por isso que é importante compreender a nossa paternidade. Se eu sou filho de Deus, eu amo a Cristo. Se eu verdadeiramente não sou filho de Deus, eu tenho uma outra filiação. E Jesus diz aqui fundamentalmente, Jesus disse isso, vocês são filhos do diabo. Por que eles eram filhos do diabo? Porque eles queriam satisfazer o desejo do coração do diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Jesus expõe essa verdade. Ele nunca se firmou na verdade, ele profere mentira. As características dos filhos do diabo são claras também e evidentes. São pessoas que estão fundamentadas em mentiras. São pessoas que estão fundamentadas em práticas homicidas, como o próprio Jesus expõe. E isso no decorrer de todo o percurso da vida de Jesus, isso vai acontecer depois, quando Jesus é crucificado pela turba religiosa, por aqueles que incentivaram o povo a ir contra Jesus. Isso é cabalmente comprovado pela palavra de Deus. Nós precisamos de fato entender de quem nós somos. Se somos de Deus, temos que amar Jesus. Se não somos de Deus, nós vamos amar a mentira, vamos praticar a mentira, vamos fazer coisas que desagradam a Deus, vamos partir para caminhos que verdadeiramente não são de Deus. Um outro fato que é interessante através dessa palavra, para nós concluirmos aqui essa pequena mensagem, compreendendo a nossa paternidade, é que Jesus vai dizer no verso 47, e isso é muito forte, que quem é de Deus escuta as palavras de Deus. E a razão pela qual aquela turba, os judeus naquele momento, aquela turba religiosa, os fariseus, não podiam escutar Jesus, é porque eles não eram de Deus. Essa é a mensagem de Deus. Essa é uma mensagem que gera um desconforto, um incômodo, mas que de fato nos traz clareza à luz da sua palavra sobre de quem verdadeiramente nós somos. Nós precisamos compreender a nossa paternidade. Aqui não existe teste de DNA para se dizer que é de Deus. Pelo contrário, o seu comportamento, ele é, na verdade, expressado aí de fato de quem você realmente é. Se você é de Deus, se eu sou de Deus, se nós não somos de Deus ou se somos de Deus, o nosso comportamento evidencia isso, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós falamos e a forma como nós procedemos. Não se desespere. É uma palavra que nos choca pelo teor da sua verdade e da sua clareza. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus amam a Deus, amam a Jesus. Os filhos de Deus ouvem a pessoa de Jesus. Eles ouvem o seu ensinamento. Os filhos do diabo, mentira, homicídio, caminhos que não estão vinculados à verdade de Cristo. Mas não se desespere com essa mensagem. Mesmo que você se sinta incomodado, que glória a Deus por isso, que se sintamos realmente incomodados com uma palavra como essa, que nos faz refletir realmente sobre a nossa paternidade, nos faz compreender sobre realmente a quem nós pertencemos, mas que esta palavra possa ficar no seu coração. Talvez se no pensamento agora, se na nossa mente, nós compreendemos essa verdade, o Espírito de Deus falando ao nosso coração, olha, você está pensando errado sobre a sua filiação. E não adianta argumentar, você tem que viver como um filho de Deus. E nós vamos aprender isso nas outras mensagens ministradas a respeito dessa verdade. A primeira dela, compreendendo o Filho de Deus. Se somos de Deus, amamos. Se somos de Deus, ouvimos a Deus. Se somos do nosso adversário, do diabo, como o próprio Jesus disse, nós não ouvimos a Deus. Nós andamos em mentira, nós andamos em comportamentos que Deus não se agrada. E essa mensagem se resume nessa verdade, porque Jesus ensinou isso. Jesus falou essa verdade. O choque dessa palavra, de falar filhos do diabo, é muito forte, mas Deus precisa nos despertar quanto a essa realidade. Ninguém é filho de Deus porque frequenta um lugar, entenda isso. Nós somos filhos de Deus porque nós amamos a Jesus, porque nós ouvimos a sua palavra, porque nós colocamos em prática aquilo que Jesus nos ensinou e caminhamos nessa verdade, para aqueles que creem no Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a primeira mensagem que nós vamos ministrar aqui, que nós falamos aqui, compreendendo a nossa filiação. Se somos de Deus, somos de Deus. Se não somos de Deus, não somos de Deus, e isso é um fato.
que Jesus possa te abençoar, que o seu coração se regozije com essa palavra, que Deus possa causar em nós um despertamento verdadeiro para que sejamos realmente filhos verdadeiros de Deus em práticas comportamentais e não apenas com as nossas palavras, que tenhamos atitudes verdadeiras como filhos de Deus e que essa compreensão ela venha sobre nós nesse dia. Eu peço a Deus em oração, neste momento, através dessa palavra, que o nosso entendimento ele seja iluminado, que sejamos cheios da graça e da glória de Deus, para que verdadeiramente sejamos filhos do Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Amém. Paz seja convosco.